Já imaginou perder tudo que você se dedicou a construir por amor a Jesus? Para sobreviver, milhares de cristãos perseguidos abandonam seus lares e sonhos somente para não abandonar Jesus. Mais de 68 milhões de pessoas ao redor do mundo foram forçadas a deixar suas casas devido à guerra, instabilidade socioeconômica, perseguição religiosa e outras violações dos direitos humanos. Sobrevivendo em situações precárias em acampamentos improvisados, tornam-se deslocados internos. Nossos irmãos e irmãs na fé não são exceção. Frequentemente, eles são negligenciados e ignorados, e suas histórias silenciadas. Hoje, longe de suas casas, empregos e comunidades, eles se somam aos milhões de cristãos em todo o mundo que vivem circunstâncias perigosas em seus países. Estima-se que até o fim de 2022 havia mais de 16 milhões de deslocados internos somente na África subsaariana. E de acordo com pesquisa da Portas Abertas, o número de cristãos deslocados internos subiu 120% no último ano, sendo que a maior parte está na Nigéria e em Mianmar. Ao escolher seguir a Jesus, nossos irmãos em Cristo lutam diariamente para sobreviver à instabilidade e insegurança, mas seus olhos estão fixados nas promessas de Deus. Resiliente, a igreja perseguida resiste. Ela não abandona a fé. Ela reconstrói sonhos e persiste, contando com o apoio da Igreja Global para divulgar sua história e manter-se firme. Como parte do corpo de Cristo, nós podemos fazer a diferença por meio de oração e ajuda prática. No dia 15 de junho, você pode organizar um momento de oração em sua igreja e participar do Domingo da Igreja Perseguida 2025. Compartilhando a realidade dos cristãos perseguidos com sua comunidade e levando socorro aos cristãos deslocados por causa da violência. Acesse o site portasabertas.org.br/DIP e participe. Provavelmente, ou poderia dizer quase com certeza, que nesse momento, enquanto nós estamos aqui, reunidos no conforto deste templo, deste espaço, em algum lugar do mundo há uma pessoa sofrendo por causa do nome de Jesus. Enquanto nós estamos aqui sentados em um ambiente confortável, cantando uma música que adora ao Senhor, lendo nossas Bíblias, neste ambiente tão confortável e, para não dizer seguro, nesse momento, provavelmente, quase com toda certeza, há pessoas que estão talvez morrendo, sendo perseguidas, torturadas, talvez sobre a mira de uma arma, sendo desafiadas a renunciar o nome de Jesus. A nossa conferência missionária de 2025 tem a proposta de despertar em seu coração a você ver a realidade de outros contextos, você poder olhar além das quatro paredes nas quais nós estamos aqui, poder ver o sofrimento que outros irmãos em Cristo Jesus estão passando. Esse é um dos propósitos dessa noite, despertar no seu coração, ver outra realidade, sentir a dor que esses irmãos estão sentindo, se alegrar também com eles, com aqueles que perseveram. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, para nós darmos início na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Abra lá, por gentileza. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 2. Diz assim a palavra de Deus. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai
da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele nos escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês tornaram nossos imitadores e do nosso Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Quero repetir apenas o verso 6 e eu convido você a lançar os seus olhos sobre o versículo 6 do capítulo 1. Paulo diz: e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Meus irmãos, essa é uma noite muito especial, não apenas para ver a realidade daqueles que sofrem, mas também para se alegrar com aqueles que ainda estão perseverando, estão felizes e firmes no Senhor Jesus. Essa é uma noite especial para a gente se alegrar com eles, chorar com eles, conhecer a sua dor, o seu sofrimento, mas também para louvar a Deus, porque há muitos irmãos que, apesar de todo o sofrimento, permanecem firmes e amando o bom nome do nosso Deus. Fique de pé, vamos orar para nós darmos início à nossa conferência de 2025. Amado Deus, com muita alegria, Senhor, nós iremos juntar a nossa voz agora para cantar ao Senhor, em gratidão pela obra da salvação, por tudo aquilo que o Senhor fez e está fazendo e fará pela tua igreja. Ó Senhor, recebe o nosso louvor. Ó Deus, estamos nos juntando com aqueles irmãos que já partiram, com aqueles que hão de vir e com aqueles que estão em redor do mundo inteiro, Senhor, para adorar o nome santo do Senhor. Ó Deus, e aquilo que nos traz encorajamento, Senhor, é saber que muitos, mesmo sobre a mira de uma arma, mesmo sobre a pressão de perderem tudo, não renunciam ao nome do Senhor. Ó Pai, louvado seja o teu nome e recebe, Senhor, a adoração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, meus irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que alegria estarmos aqui juntos. Nós estamos aqui porque nós temos uma coisa em comum. Nós cremos que o nosso Deus enviou o seu Filho Jesus, morreu e ele não ficou morto, ele ressuscitou. E isso traz a nossa salvação. Nós estamos aqui porque nós cremos que o nosso Jesus tem poder para salvar. Então vamos cantar isso com alegria, em alta voz. Mesmo se você acha que você canta bem, se você não canta bem, vamos louvar ao Senhor com toda a força que nós temos. Amém? De um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que tem
medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Novamente. Nosso mundo vai brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vamos cantar a igreja? Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Amém. Vamos continuar exaltando o nome do nosso Deus com o próximo louvor. Vamos bater palmas? São as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá,
adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Como é bom usufruir da liberdade que nós temos de poder cantar em alta voz que o nosso Deus, Ele é santo. Amém? Podemos sentar? Amém? Meus irmãos, nesse momento agora vamos ter um momento especial de oração e você vai ter a oportunidade de conhecer alguns contextos. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, para ficar mais efetivo, vamos dividir, tentar se organizar aqui em 4 grupos. Tem quantos panfletos aí antes? Vamos tentar dividir em 5 grupos. Como é que nós vamos fazer? Você vai receber um panfleto e uma pessoa do seu grupo vai ler algumas informações e você vai poder conhecer a realidade de outras igrejas e o que esses irmãos estão passando, para você poder ter um conhecimento e assim orar melhor a Deus sobre aquela situação. Aqueles que já oraram, se você ainda não terminou, continue, não pare, por favor. Mas aqueles que já concluíram a sua oração, convido você a voltar para o seu lugar, reorganizar as cadeiras. Guarde o papelzinho que você recebeu, faça bom uso dele. Quando chegar na sua casa, abra lá o QR Code e tenha acesso a muitas informações importantes sobre lugares, sobre a perseguição, sobre os piores países onde os cristãos estão vivendo. E agora, meus irmãos, nós vamos ter mais um momento de oração. Esse é o momento para orar pelo nosso próprio coração. Infelizmente, na maioria dos países onde não há perseguição, há uma tendência muito grande da gente ficar confortável em nosso ambiente, entrar em um estado de comodismo e pouco se preocupar com aqueles que estão sofrendo. Nesse segundo momento de oração, nós vamos orar pelo nosso próprio coração. Pelo que nós iremos orar? Nós iremos pedir que Deus trate nosso coração e que a gente jamais venha a esquecer de nossos irmãos ao redor do mundo. Precisamos, meus irmãos, sentir a dor que eles sentem, chorar também com eles, se alegrar quando eles também estiverem alegres. Nesse momento, é um momento para você fazer uma autoavaliação e pensar como você está nessa noite. Você tem lembrado de outros irmãos? Você tem orado por outros irmãos? Se você não conhecia outras realidades, pois muito bem, guarde esse papel com muito carinho e chegando à sua casa, acesse e conheça outras igrejas. Baixe a cabeça, vamos ter um pequeno momento de oração. Pense em como você está nessa noite. Faça uma autoavaliação e peça a Deus, não permita, Senhor, que eu olhe apenas para mim mesmo. Não permita que eu tenha um coração duro para enxergar somente o meu sofrimento, mas me ajude a ver a dor do meu próximo, chorar com aqueles que choram, me alegrar também quando eles estiverem felizes. Vamos orar.
Obrigado, Senhor, pelo teu infinito amor, pela tua grande misericórdia. Ó Deus, que caiu sobre nós como uma torrente, como uma tempestade. Senhor, nossos ouvidos ouviram do Evangelho, do grande anúncio, da grande história da salvação. E não houve, Deus, como dizer outra coisa senão sim para a tua irresistível voz que nos chamou com tanto amor. Mas nessa noite, Senhor, além de agradecer a isso, queremos também pedir ao Senhor. Ó Pai, talvez durante os anos de crente, a longa caminhada que já temos, muitos anos na igreja, temos a tendência, Senhor, e confessamos isso a Ti, de esquecer do nosso próximo. Temos a tendência de olhar apenas para nós mesmos, nos preocuparmos apenas com nós mesmos, Senhor. Senhor, essa noite é uma noite para conhecer a dor do nosso próximo. Mas não apenas isso, Senhor. Que nessa noite, Deus, oramos para que o Senhor trate o nosso coração. Que a gente venha investir, orar. Ó Deus, saber mais, Senhor, sobre o que o Senhor está fazendo ao redor do mundo. Ó meu Deus, oramos, Pai, trate o nosso coração. Porque em algum momento da nossa caminhada ele se fechou, ele endureceu. Ó Deus, não permita, Senhor, tal coisa, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. E mais uma vez, oramos pelos nossos irmãos, Senhor. Muitos nem imaginam que há uma igreja nesse momento no Brasil, no Piauí, tão distante, que está juntando todas as vozes em uma só, dirigindo orações ao Deus eterno por eles. Ó Senhor, recebe a nossa oração. Tenha misericórdia, Senhor, do teu povo. E continua, Deus, fazendo com que esses irmãos perseverem, dando um grande testemunho, Deus, para o mundo e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, meus irmãos. Irmãos, vamos nos colocar de pé? Nós enviamos no grupo da nossa igreja, durante a semana, um louvor, que é o tema da nossa conferência. Ela fala sobre vários lugares do mundo que precisa de nós. E às vezes você pode olhar para a sua realidade e pensar, não, mas eu não consigo ir para a África, eu não consigo ir para a Ásia, que são os lugares que aparecem na música. Mas missões não é só sair da sua cidade, não é só sair do seu país. A gente compartilhou uma foto também no grupo, que missões se faz com os joelhos que oram. Então, nesse momento em que nós nos reunimos para orar, nós fizemos missões. Missões se faz com as mãos que dão. As pessoas que vão precisam de investimento, precisam de financeiro, precisam se manter lá. Então, as mãos que contribuem também fazem missões. As missões se fazem com as igrejas que enviam pessoas. Vêm pessoas que querem ir, vêm pessoas que estão empenhadas e investem naquela vida para que ela possa ir para outros lugares. Igrejas que enviam pessoas fazem missões. E missões, por fim, se faz com as pessoas que vão. As pessoas que veem a necessidade, saem da sua casa, saem do seu conforto e falam, eu vou. Assim como essa música diz. Essa música, em vários momentos, você afirma que você vai. Mas você vai para onde? E você vai como? Peça que o Senhor te mostre isso. Senhor, como é que eu vou? Como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou fazer missões com as minhas condições, onde eu estiver, ou em outro lugar também? Ore para que Ele te mostre isso. Como você vai? E cante. Cante com a certeza de que Ele responde e Ele vai te enviar. Amém? Vamos cantar então, com alegria. Posso ouvir a África pedir por socorro.
por um pouco de amor. Vou fazer tudo que posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. O evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Se um menino na Rússia olhar para o céu, é o Salvador, tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra Chile eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me quebra as nações. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Oh, até o fim eu vou. Vamos cantar? Não importa essa quintura brava e essa seca de rocha. Não fico olhando para os lados. Jesus Cristo é meu alvo, está sempre a me guardar. Servir sempre com humildade. É certo, muito vou chorar, mas sei quem foi que me chamou. Jesus Cristo, meu Senhor, me manda anunciar. Eu vou até o fim, eu vou. Eu vou até o fim, eu vou. Eu vou. E eu vou até o fim, eu vou. Eu vou até o fim, eu vou. Amém. Os irmãos podem sentar. Gostaria de chamar aqui meu irmão e meu amigo em Cristo Jesus, missionário e pastor Felipe Adriano. Vem aqui, por gentileza, meu amigo.
Eu vou deixar que ele mesmo faça as devidas apresentações, mas eu queria dizer, Felipe, estamos muito felizes de ver você de volta, a Neide, agora a família maior, né? Cresceu. É uma alegria termos você aqui. E eu convido os irmãos a orar junto comigo. Quando nós encerrarmos a oração pelo Felipe, que vai trazer a palavra, as crianças que têm até 10 anos, elas podem ir para a salinha, até no máximo 10 anos. Aliás, de 10 anos para baixo, né? As crianças de 10 anos ficam aqui, na verdade. Até 9 anos podem ir lá para a salinha com a tia. Logo após a oração, quando o tio terminar aqui, as crianças até 9 anos já podem ir lá para a sala das crianças. Convido você a orar junto comigo pela vida do Felipe, que possamos ser abençoados e desafiados também com a mensagem dessa noite. Senhor, Tu sabe, Deus, como eu sou grato, Deus, por ter conhecido Felipe, Senhor, alguém que impactou a minha vida, Senhor. Me fez ver, Deus, a outro contexto, outra realidade. Ganhei, Deus, não apenas um amigo, mas ganhei alguém no qual tenho sempre conversado, Senhor. Aberto meu coração, tivemos o privilégio, Senhor, meu Pai, de estudar juntos. Eu te agradeço por isso também. Mas essa noite, Senhor, nós queremos que o Senhor o use poderosamente aqui para nos mostrar, Deus, o que o Senhor está fazendo no mundo. Ó Deus, infelizmente essas notícias não chegam até nós, não passam numa TV comum. Ó Deus, as mídias não proclamam, não anunciam, mas o Senhor, Deus, usa o Teu servo, Senhor, usa Teu servo, para que Ele nos mostre, Senhor, a pesada mão, a poderosa mão do Senhor, agindo sobre o Seu povo, Senhor, dando perseverança, consolando, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem ir à sala com a tia Tati. A tia Tati vai ficar de pé ali, vocês podem acompanhar ela. Lá vai lá, com o bebezinho lá. Crianças até 9 anos, 10 anos, ficam aqui no templo com a gente. Graças a paz, irmãos. Boa noite. Boa noite. Sim, agora sim. Louvar ao Senhor, aquele que tem nos guardado, tem nos dado a graça e misericórdia. Chamam-me de Felipe, não tem outro nome. O primeiro é esse, Felipe Adriano, filho de Sapala. Moçambicano, da tribo Makua, africano. Muitas das vezes as pessoas confundem, né? Eu vi muito isso quando eu dizia sou de Moçambique. Às vezes, quando diz África, pensa que é um país, mas África é um continente, né? Tem vários países. Então, eu faço um pedacinho daquela África, Moçambique, mas não só, como falei, da tribo Makua. Estamos aqui, eu e a minha família, por convite, para estarmos falando, contribuindo um pouco sobre aquilo que é o Evangelho. Principalmente falando um pouco da minha experiência aqui no Brasil, tanto de onde eu venho, e não só, mas também falando um pouco da perseguição, segundo o tema que já foi escolhido aqui. É um privilégio, mais uma vez, rever os irmãos. Nós saímos dessa casa, que bom, e alguns irmãos também de Lagoa, de São Francisco, que estávamos lá em dezembro passado. É isso? Dezembro, né? Novembro, certo. Então estávamos lá também com aqueles irmãos. Queremos agradecer pelo carinho, pelo cuidado dos irmãos, tanto daqui, tanto de Lagoa. Deus abençoe vocês e continue abençoando. Amém? Então,
Mas como é que eu cheguei no Brasil? Falando um pouco, né? Eu sei que eu vou só encurtar aí. Conheci alguém que me fez atravessar o Oceano Atlântico para cá, não é? Um homem, um cabra macho, né? O que que ele não faz quando vê uma coisa que ele gosta, né? Então eu vi a mulher e vi que era a mulher que Deus estava colocando no meu caminho. E olhando isso, compilava, ela missionária também, e cheguei ao Brasil por esse meio. Não vim por uma missão, mas sim de uma, de uma conta própria. Mas, vindo de uma conta própria, eu já exercia lá o ministério e vim para cá. Então, também Deus me mostrou o que poderia fazer. Tive um momento de sapatina por aqui, momentos tensos, momentos de choro, momentos de incerteza. Por minha pessoa, talvez pensando que seria mais difícil, mas era necessário que eu passasse aquilo tudo, adaptação à cultura, que eu não estava acostumado, as comidas também. Então, mas tudo isso superei. Hoje, você pode deixar aí uma comida seca com espeto, eu vou pegar na hora. Então, louvado seja o Senhor. Mas, vamos lá. Como é que se lê aqui? Vocês me ajudem aí. Como está se lendo aqui? Certo. Vocês que estão aí, vocês sabem. O que é a palavra conferência? Vai interpretar de uma forma que a gente possa entender. Conferência. Vamos lá, Zânio, está aí, mestre. Isso aqui. O que é? Missão. Está a conferir o quê? Está a conferir o quê? Seria mais ou menos o que me parece ser uma palavra de conferir alguma coisa. E está se conferindo quem? Missão, ou seja, aqueles que receberam o Evangelho, aceitaram e sentiram-se para serem desafiados para o Evangelho. Mas dentro disso, falou-se também sobre o quê? A igreja perseguida. Não existe igreja perseguida antes que passe esse processo. Esse processo é essencial. Na medida em que você recebe o Evangelho, você aceita. A partir dali você está conferindo que você está pronto por uma missão. E muitas das vezes as pessoas pensam que missão é sair longe, é vir muito longe. Missão pode ser uma missão curta, então essa missão, que missão é essa? Pregar o Evangelho. Eu posso resumir em outras palavras, que todos nós que estamos aqui, existe uma pessoa que está aqui que ainda não se converteu a Cristo? Se existir, levanta a mão. Então, se não tem, significa que nós temos uma missão. E essa missão é sempre começamos a ouvir, pregar o Evangelho. Mas pregar o Evangelho tem suas consequências. Os irmãos colocaram no tema, colocaram Filipenses capítulo 1, verso 29. É isso, né? Se não me engano. Alguém leia, por favor. Alguém leia. Filipenses.
Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Se você achou, ler para mim, por favor, irmão. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Paulo, ele fala sobre como ele estava na situação quando ele estava escrevendo essa carta, né? Que ele estava na prisão por algum motivo, que era por causa de anunciar o Evangelho. E ele escreve essa carta para os irmãos de Filipe, para poder informar aquilo que ele estava passando, mas não só, também de poder encorajá-los. E não começou aqui com Paulo. A missão começa com o próprio Cristo, quando ele decidiu criar uma comissão em que ele poderia trabalhar junto. Vimos os 12 discípulos que ele escolheu para estar com ele. Eu poderia chamar, eu outros momentos costumo chamar o grupo executivo que estava com Cristo. Mas também vimos quando ele escolhe os 70 e ele envia para que também eles pudessem exercer o seu papel, que era anunciar. Eu queria aqui olhar nessa parte dos 70, quando ele envia, eu achei um pouco mais completo essa parte, só para compilar o que vou falar. Se nós formos a ler Lucas 10, do 1 até 12, ali, os primeiros versículos, nós vamos ver que Jesus envia os discípulos, né, aqueles 70, por uma missão: anunciar que o reino de Deus estava próximo. E lembra-se que o próprio Cristo, quando ele anuncia, a primeira das suas palavras, ele também falou: o reino de Deus está próximo. Se arrependam. Né? Se arrependam porque o reino de Deus está próximo. E aí, esse era o desafio: anunciar o reino de Deus. Durante esse percurso, quando ele envia, eu achei esse texto mais completo, quando ele envia esses discípulos, dos 70, né? Nós vimos ali nos textos, aquele que estava enviando, que é o dono da obra, Cristo estava presente quando ele estava enviando na primeira pessoa. E depois, nós estamos vendo que não só ele selecionou um certo número. Estamos falando de 12 e depois estamos falando aqui de 70. Ele seleciona. E depois, ele vai dar o quê? Instrução. Onde é que eles poderiam ir? Que seria nas cidades que possivelmente ele poderia passar. Então, eles seriam os primeiros a passar.
Segundo, vimos que dentro dessa, ele dá orientações, ele fala que eles poderiam orar, e não só, ele fala que havia uma seara, e que essa seara era tão grande, mas os trabalhadores eram tão pequenos. Não sei se vocês já imaginaram uma empresa tão grande, de grande dimensão. Aqui no Piauí, eu ainda não entrei em nenhuma empresa para conhecer que tenha muitos trabalhadores e que você quando fica, uau, fica impressionado. Então você imagina aí alguma empresa que você já visitou que tem muitos trabalhadores. Há muita demanda, há muito serviço que precisa ser feito. E você vai para lá, encontra 5 trabalhadores no lugar de 2.000 trabalhadores. Quase improdutivo. Então, ele estava dizendo que havia. O trabalho era muito, mas aqueles que poderiam trabalhar eram poucos. Era preciso que houvesse um acréscimo. Pronto. Mas aí o texto também ele vai nos falar que durante quando ele estava dando orientações, que peça, eles poderiam pedir a quem? A Deus, o dono da seara, que mande os trabalhadores para a sua obra. Tudo bem, vão. Mas quando vocês forem, eles tinham que observar alguma coisa. Ir em algum lugar, em alguma casa, e quando fosse lá, tinha que estar o que eu chamo de identificação, graça e paz. Se entrasse numa casa, as primeiras palavras que poderiam dizer graça e paz. E se houver identificação que, aí sim, essa é conosco, então se eles forem recebidos, poderiam permanecer na casa. E outra coisa muito interessante, que ao permanecer naquela casa, eles deviam ser cuidados. Poderiam comer naquela casa. Poderiam ser sustentados naquela casa. Mas também, ele fala, ao longo desse texto, de que eles estavam sendo enviados num lugar como ovelhas. Ovelha no meio de quem? Lobos. Vocês já conhecem a característica de ovelha e a característica de lobo. Então, ele estava a dizer que a missão não é fácil, mas vocês vão ter que ser como pessoas, vão se identificar como ovelha. Ele usa aqui metáfora. Vão se identificar como ovelha. E aí, o lobo, qual é a missão dele? Devorar. E é num ponto que nós vamos chegar para entendermos sobre essa questão. Alguém sendo enviado num lugar tão perigoso, ou alguém escolhendo ir anunciar um lugar tão perigoso, que requer ter uma entrega total para ir anunciar esse evangelho. Então, vimos aí, e depois, lá Cristo fala, se vocês não forem recebidos, também poderiam sair naquele lugar. Mas, ao sair, tinha que deixar uma mensagem. E essa mensagem é anunciada logo os versículos anteriores, e depois, lá no final, também é falado esse texto. Se não forem recebidos naquela cidade, vocês falam, o reino de Deus está próximo. Lembre-se que Jesus estava enviando eles no sentido de eles prepararem a passagem de Jesus naquelas cidades. Irmãos, eu não quero muito entrar na parte técnica aqui, mas eu quero trazer as coisas mais vividas no meu caso, para melhor podermos compreender. Mas seria inviável eu não
me basear num texto aqui para me sustentar. Mas lembrar-se que a missão começou com Jesus. Paulo, nós sabemos como é que foi a vida do Paulo. Primeiramente, ele perseguiu a igreja. As pessoas foram torturadas. As pessoas não tinham lugar fixo para ficar por causa de anunciar o evangelho. Paulo, ele recebe o evangelho. E depois o que acontece? Ele, o perseguido, aliás, o perseguidor vira a ser perseguido. Até no sentido de ele ficar preso e lutar pela sua defesa. Desânimo, né? Defender aí as causas. O Paulo estava lutando para se defender por causa do evangelho. Hoje você pode ser defendido por exame, né? Como advogado. Ou os outros. A Sara por aí. Mas o anunciar Cristo não é tarefa fácil. Já se falou aqui de que os irmãos estamos aqui nessa sala bem acomodados. Mas existem pessoas que hoje gostariam de estarem reunidos, mas eles não podem por alguma causa. Não há liberdade de expressão para essas pessoas poderem se reunir. Não há liberdade de estarem juntos, reunidos, ouvindo o evangelho. Porque alguém não gosta desse evangelho. E o ser perseguido aí culmina por várias coisas. Quando alguém sai e vai anunciar o evangelho, como missionário, como pastor, como qualquer for, evangelista, qualquer situação, posição que os homens te colocarem, também. Mas sabe que, em primeiro lugar, que Deus deve te chamar. Agora, se você se fazer de ser chamado, aliás, se você se chamar, o problema vai ser ainda mais maior. Lembre-se que esses textos que Jesus seleciona, eles não foram por sua livre vontade, mas ele disse: você. No meio de tantos, levantou. E eles foram. E olhando isso, significa que a tarefa não é das menores, mas sim um grande desafio. O Brasil, quando eu cheguei aqui, eu conversava com Rafa. Eu não sabia nada quando eu cheguei aqui da cultura. Eu via, já tinha pesquisado tanta coisa, convivia com os brasileiros de Moçambique, muitos amigos brasileiros que lá moravam, que até hoje moram, que nem pensam de vir para o Brasil. Eles dizem: eu não vou para o Brasil porque aqui é minha casa. Eu estou acostumado aqui, a cultura é aqui, minhas coisas estão aqui. Vou no Brasil fazer o quê? Eu vou morrer aqui. Aí sim, evangelho. Então, quando eu chegava aqui, eu conversei, aliás, compartilhei com os irmãos que eu senti uma paz. Quando eu cheguei nessa terra. Em São Paulo só fiquei no aeroporto. Em Fortaleza já passei um pouco. Dormi lá uma noite. Mas quando eu cheguei em Parnaíba e comecei a passear isso tudo até Bahia, comecei a ver uma paz. E comecei a compartilhar com os irmãos. Olha, no meu país, nós estamos sendo ameaçados por causa do Islão. O Islão está crescendo de uma forma tremenda. E eu morava perto da mesquita.
A minha casa ficava perto e quando eles oravam de madrugada, eu despertava, eu dizia, agora fazer o que? Já acordei, agora fazer o que? Também eu vou orar. Mas aqui nem mesquita, nem Allahu Akbar, Allah, 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 Allah. Imaginem cada 500 metros, 1000 metros, uma mesquita. Todos clamando. Eu disse, nossa, estou sendo tanto uma sensação incrível. É porque aqui esse grupo ainda não chegou. Mas se chegar, as coisas vão mudar. Vocês vão ver. E eu oro. E vocês devem orar para que esses muçulmanos radicais não cheguem na sua cidade. Porque o que eles implantam é coisa horrível. Hoje, as crianças estão sendo doutrinadas a odiar os cristãos. Eu já estava vivendo isso antes de sair. Eu dizia, meu Deus. As crianças podem faltar na escola, mas não podem faltar na madraça, onde se recebe o ensino do Alcorão. Quantas vezes os cristãos estão sossegados, não falam dos seus filhos do Evangelho? Quantos? Principalmente quando é um lugar, mas com liberdade. Se você não ficar, não ajudar seus filhos, você que recebeu o Evangelho, os seus filhos vão ser levados pelo mundo, vão ser doutrinados e podem ser dor de cabeça lá no futuro. Então, a perseguição é realidade. Moçambique não estava na lista dos perseguidos. Isso começou há 4 anos atrás. Principalmente quando eu vim para cá, a coisa já estava a começar. Que começou em 2017. E esse grupo, nós começamos a ver mesquitas a serem construídas de uma forma tremenda. E não só mesquitas de luxo. E nós outros, a orarmos num templo de paro, de palha. E eles investindo pesado para atingir os seus objetivos. Nós tínhamos um jovem lá na igreja que ele trabalhava com, nós chamamos lá de somalianos. Ele foi dado uma proposta de trabalhar para eles, mas tinha que ir na mesquita. Ele foi prometido que você deixa de ir na igreja, você está a perder seu tempo, vem para o Islão, que o Islão, Allah subhanahu wa ta'ala, vai te abençoar. O Clemente. Ele estava sendo prometido riqueza. Ele veio na igreja nos falar que, olha, o meu patrão está me dizendo isto. Foi difícil. Um irmão miserável, mas sendo oferecido algo para deixar de ser cristão. A gente não sabia que ali estava começando o que eles estavam plantando. Ao andar do tempo, aquele irmão saiu daquele trabalho porque não aceitou. Posso vos confessar que até hoje o irmão está lá na roça, cultivando com a sua família.
Ele poderia ter renunciado e ficar lá e a vida dele mudar. Mas esses que são perseguidos, é muito fácil eu e você dizermos que eu sou de Cristo nos quatro cantos, enquanto você está livre, enquanto você faz o que você quer. Mas você vai ser desafiado se você, na verdade, é um cristão. Você aceitou Cristo quando você entrar no campo de batalha, onde você vai ser surpreendido pelo inimigo. E ele vai dizer: você está a falar do Evangelho? Prove-nos. E é cortado um braço, você continua com o Evangelho? Sim, corta outro braço. Se você dizer ainda, você ainda continua com o Evangelho, você é de Cristo? Sim, corta outra perna. Continua ainda? Sim, corta outra perna, até você morrer. Se você passar nesses testes, louvado seja o Senhor. Por isso, o próprio Cristo chegou até um ponto que ele foi morto, foi perseguido. Mas você pode perguntar, por que as pessoas perseguem as outras? O pecado. O pecado, ele gera situações, ganância, poder, querer controlar. Esse é o poder do pecado. Mas Cristo traz o perdão. Mesmo ele sendo crucificado, mesmo os outros que poderiam passar essa prova, sabendo disso, dizia: eu vou morrer do jeito que eu estou, porque aceitei esse desafio. Hoje os nossos irmãos em Cabo Delgado estão sendo torturados, estão sendo mortos. Vocês vão ver algum vídeo aqui daqui a pouco, um vídeo que uma pessoa, um irmão daquela região, foi quase morto. Foi por pouco que ele ficou salvo. Quando descobriram que ele era de Cristo, era cristão, começaram a fazer o que eles queriam fazer. Então, irmãos, ser de Cristo paga-se um preço. E é nesse momento, a vida do missionário, a vida do pastor, a vida daquele que anuncia o Evangelho, genuinamente precisa de ser encorajado. Se não receber encorajamento, irmãos, não é fácil. Posso vos confessar que não é fácil. Desânimo aparece. Desistência aparece. Mas é uma palavra que Jesus fala, é muito interessante. É Mateus capítulo 28, lá no versículo final. Quando ele dá a sua missão para os seus, lá no final. Talvez eu achei muito interessante isso. Aquele texto talvez poderia ficar aqui em Lucas capítulo 10, ali no final. Mas eu percebi por que não poderia ficar aqui. Porque Jesus estava com eles. E lá no 28, 20, ele disse, na parte final: estarei convosco todos os dias, até o fim. Palavra de encorajamento. Gente, quantas vezes você já ligou para uma pessoa que está dedicado a esse trabalho? Quantas vezes você já encorajou? Dizer: olha, estamos orando, estamos juntos. Muitas das vezes esquecemos. Mas esse papel, Deus fala para os seus discípulos: eu estarei com vocês. Vocês vão passar dificuldade, vocês vão passar desafios, a vossa vida vai ser difícil. Mas fiquem firmes.
É fácil termos problemas do relacionamento, termos problemas do trabalho, termos problemas de várias situações da nossa sociedade, o amplo que você se sente, dizer, eu estou cansado, eu não quero mais isso, estou no meu ponto. Falando no ministério, né? O Rafa comentou aqui, às vezes a gente conversa, eu estou lá em Miguel Alves a ser desafiado também. Mas ao longo desse período que eu estou aqui, eu vim fazer a diferença entre a cultura que eu estou vindo e a cultura daqui. A cultura daqui, quando eu cheguei, encontrei que muitas das vezes a igreja ela é fria, muito fria. Até no cantar, a igreja fica preguiçosa até de tocar palmas. Onde eu venho, se você tira um louvor, todo mundo, alegria, as pessoas têm o prazer de estar na casa do Senhor ouvindo a palavra de Deus. Isso eu classifiquei, mas o que está acontecendo? Aí fui ver, às vezes pessoas que têm algo mais adicional da sua vida, às vezes não se lembra de Deus e quer ficar com a sua vida, talvez de conforto, talvez quer mais e não está satisfeito com aquilo que tem. Mas você olha pessoas simples que às vezes não tem nada, algo para comer, não tem janta ou não tem almoço, mas tem mais disposição de louvar ao Senhor, cantar ao Senhor e ouvir a palavra de Deus. E os outros? 30 minutos de mensagem, já estão cansados. Eu fui vendo algumas coisas acontecendo lá, que eu estava vivendo e aqui, mas coisas também boas aqui, que lá não tem essas qualidades algumas. Eu cheguei à conclusão de dizer, o Senhor é dono dos povos. Mas se um povo não fazer a sua parte, as coisas podem ficar atrás. Mas porque também Deus quer aquele que se esforça. Não para receber mérito, mas para que o nome do Senhor seja engrandecido. Não sei quantas vezes você já andou nas casas, já falou com alguém, já sofreu, você que está aqui, com a missão que você tem. Você não está sendo perseguido ainda. Você não está indo ao caminho da morte, mas tem outras coisas que sufocam a sua vida pastoral, a sua vida ministerial. Às vezes tem incertezas. Jesus estava falando com aquele que estava indo para aquela missão. Dizia, olha, vocês vão, mas eu não vos dou nada. Na casa onde vocês vão ser cuidados. É outros momentos que fala, não levem nem roupa. Muitas vezes nós somos preocupados com coisas, com os bens materiais, com as coisas que nós vimos, as coisas que nós queremos adquirir. Porque os outros estão adquirindo, nós estamos ficando atrás. Concorrência em cima de concorrência. Eu quero ser mais que. Mas para o Evangelho, muitas das vezes é off. Se existir, às vezes é briga daqui, da outro, de poder, o Evangelho de mistura. Mas deve ser o Evangelho genuíno. A perseguição é realidade. O meu país está vivendo. Muitos países da África, na Ásia, como vocês ouviram aí,
é realidade. Enquanto não chega, o que eu e você que devemos fazer? Estarmos unidos em Cristo Jesus e fazermos a nossa parte. Mais uma vez, fazermos a nossa parte. E com relação a isso, eu estava dizendo, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não sabia nada da cultura daqui, e eu fiquei assim, e agora? Como é que eu posso fazer? Aqui eu chegava aqui, o meu primeiro contato com as crianças foi aqui em Piripiri, e dizia, oh tio, você está falando chinês? Eu disse, eu nem chinês, misericórdia, eu nem sei o que é chinês. Foi choque de realidade, né, cultural. Eu fui para Teresina e entrei numa biblioteca onde tem uma irmã que sempre, quando eu esteve em Moçambique, me ajudou também. E aí disse, Felipe, você está na biblioteca, você pode escolher aí os livros, pode dar 3 livros. Você pode escolher o livro que você quiser. Aí, eu vi tantos livros, eu me perdi. Eu disse, irmã, talvez eu possa conhecer alguns aqui da editora Fiel, mas muitas literaturas aqui eu não conheço. Por favor, você poderia me ajudar? Porque eu quero saber sobre o escrito que fala sobre a cultura do povo aqui, sobre missionários dessa região, quero saber. Eu disse, que bom. Então, vem para cá. Me levou, me deu 3 livros. Um desses livros é esse aqui, ó. Não sei se você já teve contato com esse livro. Missionários para o Sertão Nordestino. Era quando eu estava morando aqui em Piripiri. Foi o primeiro contato que eu tive com a cultura aqui na região. Esse livro me abriu, me fez ver sobre como estava aqui a região, aquilo que é a perspectiva do Evangelho e do pessoal do povo nordestino. Que esse povo nordestino que eu amo aqui, eu carrego aqui no meu coração. Irmãos, a partir daqui, a minha visão sobre a cultura ficou a se acalmar. Tá certo. E fui ler o outro, o grito do povo do sertão nordestino. Também muito incrível. Então, com isso eu extraí alguns pontos aqui muito importantes que precisamos refletir agora. Depois o Joab vai passar um vídeo. Esses pontos que eu extraí desse livro, alguns, claro, outros também acrescentei. Nesse livro relata sobre a questão de missionários, que missionários devem ser preparados para viver em pequenas cidades, que é um grande desafio, né? E conhecer antes de ir lá. Então, ele deve ter deve ser preparado, porque às vezes vai para ali, fica esquecido, às vezes não está certo, porque aqui não me adaptei. Eu já vi um casal que veio para Moçambique empolgado, era recém-casado, empolgados, vamos para o Evangelho, lá na África, Moçambique. Chega lá, vive 3 meses, a mulher entra em desespero. Aí o marido, é isso mesmo que você queria? Voltaram para o Brasil. Situações que muitas vezes você pensa que eu vou num lugar, vou ser aquilo que eu penso na minha cabeça. Mas não é isso. Às vezes você sair dentro da sua casa para ir falar com uma pessoa lá, no interior, você consegue notar algumas diferenças. Então,
O missionário precisa ser preparado com isso. Também ele deve ser preparado para desenvolver relacionamentos de amizade. Não pode ser o missionário fechado, o pastor fechado. Tem que ter amizade, tem que ter relacionamento com outras pessoas. Porque ele sabe que está a lidar com pessoas. Isso para todos que recebem o Evangelho. Não pode receber o Evangelho e só ficar só. Essas pessoas que vão nos lugares onde tem muçulmanos, passam 10 anos sem falar de Jesus, só falando de Deus e só desenvolvendo relacionamento, se relacionar. Muitas das vezes você vai numa cultura, você chega, eu ouvi falar, quero falar o Evangelho de Jesus Cristo. E você encontra você vai querer quebrar questões culturais. Não, isso aqui é pecado. Você tem que destruir agora. Atenção, 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 atenção. Tenha cuidado com isso. Na perspectiva cultural, você precisa criar relacionamento, amizade, fazer ver. Com o tempo, Deus vai abrindo a sua porta e vai ganhando a pessoa. Alguém trabalha aqui com assistência social? Alguém trabalha com assistência social? Alguém? Não? Bora, vamos lá. Correr. Missionários devem receber cuidados pastorais. Mais uma vez, já peguei esse ponto. Eles precisam de ser cuidados. Está sendo perseguido alguma coisa lá. Gente, se não estiver encorajado, a situação piora. Tainara saiu de onde? Interior de São Paulo. Imagine a Tainara aqui em Piripiri, esquecido com a sua igreja, esquecido com o familiar, com ninguém, foi anunciar o Evangelho, pronto, pode ir. O que seria? Você continuaria aqui? Não. Pessoas orando, pessoas incentivando, se possível, visitando. É isso que a missão precisa ser feita. Em qualquer lugar. Mesmo aqueles que vão sair daqui de Piripiri para outro lugar, devem receber os cuidados. Se não receber cuidados, desmorona. Fica desanimado. Quantas vezes o Isânio chorou lá no Alazão? Não é? Lá, está difícil, minha gente, está difícil. Através das orações foram levantando pessoas, foram animando. Deus foi criando relacionamento. Hoje temos pessoas saindo de Lagoa de São Francisco dizendo que eu sou de Cristo verdadeiramente. Eu ouvia falar, mas hoje estou ciente daquilo que está acontecendo. Incentivo. Se não existir incentivo, meu irmão, o próprio Jesus falou, estarei convosco todos os dias. Ele não vai descer, dizer, eu vou conversar com você aqui. Relacionamento. Não podemos nos fechar. Seja alegre no meio. Missionários devem conhecer as raízes culturais daquela região. O povo tem que conhecer o povo. As festas mais frequentes. O que eu tive como a coisa, aqui se você marcar uma festa, aliás, se marcar uma festa da cidade, você no mesmo dia, você marcar uma coisa da igreja, se existir na igreja pessoas que não são bem firmadas, não vão aparecer. Não vão aparecer no culto. Vão naquela festa. Até pode não ir naquela festa, mas fica em casa. São experiências que eu estou vivendo, anunciando o Evangelho nessa terra. Então, são situações que vão acontecendo e no meio as coisas vão estando mais lá para a gente não ficar percebido. Os missionários devem ter preparo bíblico também teológico. É muito importante. Não só devem ter cuidados, né, só para a cultura, como eu já tinha falado,
devem anunciar somente Jesus, o único Salvador. Se começar a juntar com outras coisas aí, fica uma coisa duvidosa. Os pastores devem ter comunhão entre denominações. Os pastores não podem se isolar. Como falei, tem que ter amigos. Isso é muito importante. Aqui, outra coisa que eu vi, uma experiência, quando eu cheguei aqui, eu vi que lá onde eu estou, tem um pastor lá. Eu fui apresentado no início, conversou comigo, mas quando ele, ao andar do tempo, ele me encontra na rua, não fala comigo. Me vê vindo, ele desvia o caminho. Lá onde eu estou vivendo essa experiência. Porque eu não fico sem entender. As pessoas que anunciam o Evangelho, mas não se dão. Não querem estar perto. Tivemos problema com alguns irmãos lá, que a gente vai no interior falar do Evangelho, outros, eles vêm em cima, trabalhar com aqueles que a gente trabalha. Se a gente não precisa isso. Nós podemos deixar para vocês ir em outro lugar, mas não, nós queremos que fique aquela coisa. Contar as experiências é que vai amanhecer noites. Mas quero chegar a um ponto. Se você conseguir adquirir esse livro, vai ser... Não estou fazendo propaganda, mas... porque não vou ganhar nada. Mas eu aprendi através desse livro. E você pode conhecer a sua própria cultura. Joabe, passa o vídeo ali sobre a perseguição. Vamos refletir. É um povo meu. E é complicado ver essa situação acontecendo no meio da igreja. O meu nome é Ernesto. A minha comunidade foi atacada com o grupo Al-Shabaab. Eles me obrigaram para renunciar o nome de Jesus. Eu neguei e eles me crucificaram e me queimaram. Ernesto tinha uma vida tranquila no norte de Moçambique, até a perseguição mudar sua vida para sempre. A vida aqui vivíamos bem. Antes dessas situações, nós brincávamos, íamos à igreja, brincávamos com as crianças, cantávamos, crianças jogavam futebol nas escolas, recreavam-se de um bairro para outro bairro. Mas naquele dia, quando eram 17 para 18 horas, os terroristas chegaram, começaram a balear, começaram a incendiar as casas. Eu tentei correr para outro lado e estava a ouvir uma arma. Tentava correr para um outro lado e estava a ouvir a arma. De repente, eu não vi como fugir. De repente, eles me pegaram, me juntaram num grupo. Juntamente com os outros prisioneiros, Ernesto foi forçado a carregar os despojos do ataque, caixas pesadas e até grandes cruzes roubadas da igreja. Havia caído naquele lugar, eu caía, então eles me disseram para eu levantar. Na verdade, eu não estava conseguindo levantar. Então, para eu levantar, eles me bateram com a arma atrás, nas minhas costas. Então, de repente, eu me levantei, ajoelhei, e já quando levaram katana, e katanaram na cabeça do lado esquerdo. E eu tinha que orar em muçulmanismo. Então, eu disse que não, eu não sou muçulmano, eu sou um Cristo. Com certeza, já quando falei de Jesus, eles me perguntaram, você ora em Jesus, você é cristão? Eu disse, sim, eu sou cristão. Certo? Eles já quando começaram a riram e mandaram vir uma faca e cortaram a minha orelha, aquela faca, aquela orelha, eles me mandaram para comer, eu comi a minha orelha, engoli, e depois de engolir eu pensava que já acabou o problema.
Disseram, ok, como você está a persistir em falar sempre de Jesus, nós então vamos a mostrar o exemplo como é que Jesus passou. Procuraram uma árvore grande e cortaram uma estaca. Essa estaca levaram alguns pregos, foram pregar naquela árvore ali, naquela estaca, para aquilo servir de uma cruz. Eles me levantaram, foram me encostar naquela árvore, começaram a pregar nos joelhos sobre a árvore lá, mas eu estava sangrando embaixo, o joelho, os pés, a orelha que cortavam, a cabeça que estava cheia de feridas. Eu fui queimado. Eles levaram plástico, levaram a gola da minha camisa, assim, levaram plástico, queimaram a gola. Eu, quando estava crucificado, nem para fazer assim, nem para me defender, eu não estava conseguindo. Mas, graças a Deus, em nome de Jesus Cristo, havia ali um anjo em que o Deus arranjava, porque havia um Senhor que estava naquele lugar, escondido, como era escuro. O Senhor me levou na polícia, a polícia ligou para a ambulância, na verdade me levaram num hospital um pouco grande, tiraram pregos nos meus joelhos, quase eu não conseguia andar nos primeiros dias, porque todos os pés estavam, todas as pernas estavam inchadas por causa dos pregos que estavam lá nos meus pés, no meu corpo, né? Mas depois de 45 dias eu comecei a sair do perigo. A história de Ernesto se espalhou, mobilizando um parceiro local da Portas Abertas para ir até ele com ajuda. Quando recebi essa história, esse vídeo, em que ele precisava de um apoio por causa dos danos em seu corpo, fomos encorajados e dali fizemos um trabalho de evacuar o irmão para que pudesse receber apoio num hospital maior. E dali em diante nos encontramos num outro local em que ficamos com ele durante 6 meses. Eu pessoalmente estive lá, mas na cobertura de muitos irmãos. Com certeza eu agradeço o irmão João. O irmão João é um irmão em Cristo. Ficamos 6 meses lá. Ele saía um pouco, voltava, mas sempre chegava lá me visitar. Orávamos juntos, até chegou o momento em que eu melhorei quando estava a fazer um acompanhamento em Cristo. Graças a seu apoio, a vida de Ernesto melhorou, mas ele ainda precisa de suas orações. Emocionalmente, antes, eu estava mal, mas fui pensar de que eu tenho uma filha para cuidar. Então, emocionalmente, eu estou também livre, mas querendo lutar para frente, querendo lutar o bem da minha filha para estudar. Em primeiro lugar, uma organização que me ajudou em todo esse processo de medicamento, foi eles que me fizeram eu estar a falar hoje, porque a dizer que estou muito obrigado e dizer que eu peço mais orações aos irmãos em Cristo, né? Os irmãos em Cristo, para que continuem a me orar. Eu faço um pequeno negócio lá em casa, mas é muito pequeno mesmo, né? Para poder me sustentar com a minha família. Passamos mal, né? Vivemos em empréstimo, então estou a pedir orações para que um dia eu com a minha família vivemos tranquilo numa nossa casa pessoal. Peço também orações para a minha zona norte, porque a minha zona norte, a oração que eu peço, crianças andam de qualquer maneira por causa de guerra, crianças não ficam bem, as igrejas estão inseguras, as igrejas da zona norte, os cristãos são perseguidos, então estamos a pedir oração. O que eu peço, né? O que eu peço a Deus? Eu peço a Deus para que perdoe a essas pessoas aqui.
Eu peço a Deus, eu oro todos os dias para que eles, o Deus lhes faça parar com isso. O Deus perdoa eles. Apoie cristãos em Moçambique que enfrentam perseguição violenta. O último. Uma multidão saiu à rua em Samora Correia, distrito de Santarém, em protesto contra a construção de uma mesquita na cidade. Mesquitas não! Agora sim! Mesquitas não! Agora sim! Os populares desfilaram até junto do terreno onde uma associação islâmica pretende construir o edifício e afixaram uma tarja com a mensagem Mesquita não. O que nos trouxe aqui foi um sentido de patriotismo e de dever para com o nosso povo, demonstrativo daquilo que é os verdadeiros valores do povo português, a afirmar que temos um grande orgulho nas nossas tradições, um grande orgulho na nossa história, que em Portugal mandam os portugueses e que em Portugal é a cultura portuguesa, não é a cultura dos outros povos do terceiro mundo. Se querem construir mesquitas, construam nos países deles ou regressem a casa, que é lá que serão certamente muito mais felizes. Não quero mesquita aqui porque é assim, nós estamos em Portugal e sabemos que todos os valores que são muçulmanos acabam por ser um pouco perigosos, porque nós vemos no mundo inteiro os muçulmanos a criarem guerra, a perseguirem os cristãos, atentados, tudo isto. E nós não queremos isto. Samora Correia é uma terra pacífica. Nós precisamos aqui de continuar na nossa paz, no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho. E efetivamente não queremos aqui a mesquita. A mesquita não pertence aqui, é uma seita islâmica que nada tem a ver com os muçulmanos tradicionais. Estes são muçulmanos vindos da Índia e do Paquistão, onde as mulheres estão proibidas de sair à rua, onde as mulheres não podem dar sangue, onde as mulheres são espancadas, são violadas. Mas se eu não posso montar uma igreja no país deles, porque é que eles aqui têm direito a tudo? Não queremos ter aqui uma comunidade que não se integra e que choca com os nossos princípios. Sobretudo como mulher, não posso aceitar o tratamento que eles têm em relação às mulheres, que são consideradas como seres inferiores. Eles não têm que vir impor a cultura deles na nossa. Eles são imigrantes, a gente não pode ir fazer igrejas católicas na terra dele. Eles têm uma cultura muito diferente da nossa. Choca. Que choca e que nós não aceitamos. É o que nos traz aqui, principalmente sendo eu mulher. Discordo, 100%. Mas porquê? Cristã acima de tudo. Portugal é católico, nunca deixará de ser. Nós vimos o que está acontecendo no resto da Europa, em Inglaterra, em França, em todos esses países, na Alemanha, a destruição que esta cultura traz, que é diferente da nossa, nós não podemos aceitar isto, não podemos trazer essa destruição para aqui. Temos que combater isto como nós podemos. A nossa posição é de forma inequívoca. Não é não. Nós queremos uma identidade própria, queremos as nossas tradições, queremos liberdade para os portugueses e, sobretudo, para as nossas mulheres, queremos segurança nas escolas e nas ruas, por Portugal. De Samora Correia, canal Sérgio Tavares. Então, irmãos, estão vendo aí duas perspectivas, não é? Mas isso tudo está ligado ao Islã radical. Existem muçulmanos que convivem com os cristãos sem nenhum problema. Isso em Moçambique acontecia, mas esse grupo que a gente não sabe o que está por trás disso, usam o Alcorão, usam situações que afligem as pessoas. Então, não é uma coisa que está para brincar. A perseguição é real. Em Portugal já estão despertando, mas isso já foi. Já foi. Então, irmãos, não vamos ficar com as mãos cruzadas. Vamos orar nas nossas casas sobre essa causa. É sério. Ela pode chegar até aqui. Que Deus possa nos abençoar por aquilo que Ele tem feito no nosso meio. Como eu falei, poderia falar muita coisa, tem muito conteúdo para passar para os irmãos, mas eu espero ter ajudado em alguma coisa, na nossa percepção, sobre um pouco da minha experiência, e um pouco da cultura, do outro lado, perseguição que vocês já conhecem, estão ouvindo, estão vivendo, aí estão sendo lançados aí nos sites. Então, é tudo isso. Mas também
é preciso selecionar as informações que chegam, ceifar as informações e que sejam informações saudáveis. Nós estamos cuidando de um trabalho também, aproveitar aqui, agradecer aos irmãos que fazem parte desse projeto, Projeto ALA, a Igreja de Lagoa de São Francisco, alguns irmãos de Piripiri. Eu queria compartilhar uma coisa que me deixou assim impactado. Irmãos, às vezes não podemos condenar as pessoas antes de nós podermos viver com elas. Às vezes aquilo que eles foram ensinados é aquilo mesmo, pensa que tudo aquilo é verdade. Mas vocês, só para vocês terem o vosso conhecimento, temos uma senhora, até daqui de Piripiri, que está ajudando o Projeto ALA há 3 anos. E ela é daquela igreja ali, a Igreja Católica. Sabe, eu fiquei refletindo esse tempo todo por ver pessoas que às vezes, talvez, não, mas Deus faz coisas incríveis. Eu quero agradecer aqui os irmãos também de Piripiri, alguns que fazem parte desse trabalho. Temos ajudado algumas crianças. E depois, para vocês saberem mais, o Rafa já tinha pedido mais, não tenho material agora disso, mas aqueles que são ligados direto, eles recebem informações sobre esse trabalho que a gente tem feito. Hoje já temos 2 salas que já fizemos lá e tem sido uma bênção. E orem por nós, porque queremos ir para Moçambique. Tem sido desafiador, no nosso caso, por causa das passagens. Queríamos viajar próximo mês, mas não vai ser possível. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os irmãos e que a tua graça dele seja cada vez mais louvado. Meus irmãos, vocês viram um pouco da história do Felipe, ele contou apenas um pouco, convivi com o Felipe talvez aí uns 3 anos, é isso que ele disse aqui e muito mais, O Felipe e a Neide, eles têm um trabalho maravilhoso lá em Moçambique, chamado o Projeto UALA. O que significa UALA? Semear, olha só que legal. Eu quero convidar os irmãos, veja bem, a nós podermos contribuir com esse projeto lá em Moçambique. Lá na cidade de Filipe, lá em Moçambique, há uma igreja, eles têm uma igreja lá, já tem 2 salas construídas que atende várias e várias crianças carentes da região. Ele acabou de me dar uma informação aqui que, inclusive, o projeto e a igreja atende até mesmo crianças muçulmanas. Meus irmãos, é um grande desafio, um projeto como esse atendendo crianças que, para muitos, é a maior ameaça ao cristianismo, é o Islã. Mas o nome de Jesus é poderoso para transformar e para mudar. Quero convidar você, se você sentiu no coração e tem um desejo de ajudar o Felipe, nós vamos cantar um cântico agora. E enquanto isso, nós vamos, se você tem o desejo, Deus te deu condições para isso, convido você a fazer uma oferta e todo o valor que a gente levantar aqui vai lá para Moçambique, para ajudar o projeto do Felipe lá, já é uma igreja, tem 2 salas com muitas e muitas crianças da comunidade e crianças também muçulmanas, de pais muçulmanos. Meus irmãos, é um privilégio. Pense nisso como uma oportunidade que Deus está te dando hoje, de contribuir com a igreja a centenas, a milhares de quilômetros. Nós vamos cantar agora, mas antes, quero agradecer ao Felipe, muito obrigado pelo convite. Meus irmãos, é um privilégio. Se você entende que é um privilégio, te convido a cantar, e não só isso, a contribuir com o Projeto ALA, e todo o valor arrecadado, novamente, vai lá para a África, vai ser em benefício das crianças que estão sendo atendidas no Projeto ALA. Vamos cantar.
Vamos nos colocar de pé? Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, vamos cantar. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Vamos cantar com toda certeza no nosso coração. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Porque, irmãos, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição, cante. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de
do Senhor. Vamos cantar mais uma vez a perseguição. A perseguição parou a igreja, o Coliseu parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A igreja não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Mais uma vez, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Amém, irmãos. Deus seja louvado. Meus irmãos, esse cântico é maravilhoso porque ele mostra o triunfo da igreja do Senhor. Os imperadores, o Coliseu, os leões, a perseguição, nada foi capaz de parar a igreja do Senhor. Nós vamos orar, mas antes da gente orar, quero convidar você mais uma vez, se você tem um desejo, se Deus te deu condições financeiras para isso, em nome de Jesus, convido você a contribuir com o Projeto ALA. Se você ainda tem dúvidas, diz assim, pastor, eu não posso agora, mas quem sabe, eu posso me tornar um parceiro. Sim, você pode ser um parceiro financeiro e todos os meses você mandar uma pequena oferta e abençoar as crianças que estão lá no Projeto ALA. Quando a gente acabar aqui, depois de orar, você pode conversar com o Felipe e a Neide e pode perguntar para eles, como eu posso ser um parceiro financeiro e todos os meses abençoar com um pouco daquilo que Deus me deu. Mais um aviso, lá no finalzinho ali, em cima daquela mesa, tem alguns produtos também, se você sentiu interesse, contribua também, que é uma forma de você investir no nosso casal missionário, a Neide e o Felipe. Quando acabarmos aqui, procure ele, converse, tire suas dúvidas, pegue o contato, para pelo menos estar orando com ele. Vamos orar? Convido você a abaixar sua cabeça, fechar seus olhos e fazer uma avaliação de como você foi desafiado essa noite. Meus irmãos, há um povo lá fora que está sofrendo, precisa das nossas orações, precisa de pessoas que vai e pregue o Evangelho, precisa também dos nossos recursos. Meus irmãos, a igreja, ela é abençoada por meio da própria igreja. É o povo de Deus que investe na obra do Senhor. Oremos. Pai, obrigado, meu Deus, pelas coisas que ouvimos e que vimos nessa noite. Senhor, que isso não se perca, Deus, durante a semana, mas permaneça, Senhor, em nome de Jesus, em nosso coração. Ó, meu Deus, quantas pessoas, Deus, têm sofrido por causa do nome do Senhor. E nós, na menor pressão, Deus, em que sofremos, já renunciamos, já desistimos, já paramos de ir para a igreja. Deus, tenha piedade, Deus. Piedade da nossa fraqueza e da nossa fragilidade. Ó Deus, esses irmãos lá fora têm sido um verdadeiro exemplo de perseverança, de alegria e de amor por Jesus. Pai, eu quero orar também em especial pelaquilo que o Senhor está fazendo ali em Moçambique, por meio do Felipe, da igreja ali, o Projeto ALA. Pai, crianças estão ouvindo o Evangelho. Crianças, Deus, islâmicas, de pais muçulmanos, estão ouvindo, Deus, o Evangelho, aprendendo também, Deus, sendo educadas
Ó Senhor, eu te louvo pelo aquilo que está acontecendo ali. Deus, em nome de Jesus, que este projeto triunfe, Deus, para a glória, honra do Senhor e para a vergonha dos inimigos que perseguem a tua amada igreja. Que este projeto, Deus, triunfe, cresça, prospere, Senhor, e abençoe toda uma região, para a glória do Senhor e para a vergonha de Satanás e seus seguidores. Meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Não vá embora sem falar com o Felipe, passa ali para ver alguns produtos bem interessantes. E também, acabando aqui, nós vamos nos dirigir ali para o refeitório, teremos um tempo de comunhão. Se você não está apressado, fique ali conosco para um segundo momento. Que Deus te abençoe e uma ótima